E teve essa questão também, né? Estava até agora me atualizando aqui sobre o caso do TCU, que foi, na minha opinião, de uma gravidade absurda, a mentira, porque essa fake news, essa mentira de que as mortes por Covid não tem esse número, né? De querer reduzir, eu mesma já recebi. Já até falei com gente da minha família, sabe? De falar, não é possível que você não esteja acreditando. Os cartórios comprovando os óbitos. Aí tem o próprio Ministério da Saúde que dá os números. Aí vem o presidente e fala de um relatório falso, né? Uma falsidade e coloca o TCU nessa situação. O presidente se retratou agora pela manhã, não sei se vocês já acompanharam, mas ele se retratou falando... Mas ele se retratou daquele jeito, né, Sakamoto? Que ele falou assim, então, houve um erro aí, essa história do TCU, mas vocês viram, né? Porque o próprio TCU dizia isso, de que, de repente, estados e municípios, usando o índice de mortes, poderiam receber mais verbas. Ele está querendo ligar, né, essa questão de desvio de recursos ou de um faturamento aí pela Covid dos estados e municípios. Mais uma acusação, né, Sakamoto? Não, e o presidente, ele não é uma criança de 3 ou 4 anos, por mais que muitas vezes haja como tal. Ele sabe muito bem como funciona a internet. Quando você faz uma acusação, uma denúncia forte de que é um relatório do TCU mostrando que o número de mortos é menor, uma acusação falsa como essa, isso vai viralizar, vai ganhar a rede. E aí o desmentido que acontece horas ou dias ou semanas depois, nunca vai alcançar as mesmas pessoas que a notícia falsa original alcançou. Isso é uma das regras da difamação na internet. E por isso que o desmentido é tão complicado e por isso que, por mais que as agências de checagem façam um trabalho muito importante, civilizatório, mesmo assim é limitado, porque nunca vai alcançar os olhos de quem aquilo atingiu, porque aquilo, inclusive, é deixado de lado por redes de ódio, esconde isso, vamos bombar só a primeira parte, ou seja, daqui a meses vamos ver a história do TCU circulando e nas eleições circulando. E isso também vai ao encontro do que o presidente Bolsonaro tem defendido desde o início. Já teve fake news e bombadas por redes bolsonaristas dizendo que caixões estavam sendo enterrados com pedra. Teve gente maluca que tentando abrir caixão para provar que não tinha a pessoa morta lá dentro. Gente tentando invadir necrotério para dizer que não tinha morto lá dentro. O próprio Ministério da Saúde caiu nesse processo de desinformação ao parar de divulgar os dados totalizados de mortos por Covid diariamente, que levou ao UOL, à Folha e ao consórcio de veículos de imprensa criado a desenvolver, a coletar os próprios dados para evitar uma manipulação da informação por parte do governo federal. Ou seja, há uma guerra sendo travada, mas infelizmente o governo não trava essa guerra contra o vírus. Jair Bolsonaro trava contra a informação, trava contra os fatos, de forma a garantir que a sua responsabilidade nisso fique lateral, que não seja questionada, e ao mesmo tempo que sua tática de imunidade de rebanho, de garantir que as pessoas se contaminem livremente, para assim fazer o vírus parar de circular, por mais absurdo que seja isso, seja visto como uma coisa racional. Ô Joel, você tem alguma coisa a acrescentar? Você acha que pode ter aí estados e municípios que tenham mentido, na verdade? Eu acho que não é superestimado, porque está errado isso, né? Terem mentido número de mortos, como o presidente diz, para poder receber mais recursos? Olha, essa era uma ressalva num relatório do TCU que dizia, olha, talvez confiar muito apenas nisso possa levar, às vezes, a ser enganoso, porque é possível que estados e municípios mintam para ganhar mais verbas, embora não haja evidência nenhuma de que isso aconteceu. Mas nesse próprio relatório do TCU que ele diz isso, a conclusão final dele é que provavelmente o Brasil vive uma subnotificação de casos e mortes de Covid. Então, na verdade, o mais provável é que mortes de Covid sejam maiores do que os que a gente sabe até agora. Eu acho que um caso como esse, do Bolsonaro, nos aponta para a necessidade de medidas que nos protejam de pessoas mal intencionadas, mas que têm muito alcance nas redes sociais, como é o caso do presidente. Passar uma informação falsa dessa gravidade, desse teor de negacionismo, de forma totalmente impune, isso não está certo, porque engana muita gente. E ele desmentir depois, as pessoas não estão nem aí, porque a premissa que se parte tem mentira acontecendo, tem uma grande conspiração, é tudo uma enganação, não tem pandemia, e se tem, a cloroquina cura. Essa é a coisa até meio dissonante que se sustenta. Então, isso do TCU não existe? Tá, mas lembra que os dados dos cartórios não batem, hein?
Gente, tem coisa de meses atrás aqui já refutando a coisa dos cartórios. Elas batem sim, não tem essa de que os dados dos cartórios mostrariam menos mortes. Mas a coisa já entrou no subconsciente, aí na discussão pública, e você tirar isso é um trabalho assim, ingrato, de formiguinha, de arrancando um por um, mas que não tem a menor chance de conseguir resistir à avalanche, porque enquanto você demorou um mês para comunicar que uma notícia antiga era falsa, agora já chegou uma nova notícia falsa, que fala outra coisa, já chegaram 10 novas. E quando você refuta uma dessas 10 novas, aquela velha, as pessoas já esqueceram que era falsa também. Então a coisa vai se acumulando. Eu acho que levanta cada vez mais a necessidade de algum mecanismo para nos proteger de mandatários mal intencionados que fazem uso pernicioso das redes sociais para enganar a população. Fabiola, desculpa só interromper, mas até engatar uma coisa no Joel, que é o seguinte, a Universidade de Washington, ela tem divulgado sistematicamente projeções, estimativas e estatísticas com relação ao caso de Covid no mundo inteiro. E no Brasil, ela tem sido muito acurada nas suas projeções. E a projeção que está disponível na internet, né, que foi divulgada nos últimos dias, a última atualização, mostra que, no momento, para vocês terem uma ideia, no dia 31 de maio, havia relatados 462 mil casos de Covid, de mortes por Covid. Contudo, o total de mortes por Covid que ela previa nessa mesma data, o total real, é de 591 mil, ou seja, 130 mil a mais. Ela faz essa projeção entre mortes relatadas e mortes reais. Então, na verdade, concordo com o Joel, a questão não é de hiperestimação, hiperestimado, mas talvez de subestimação.